Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Está sendo criada e formada, instituída a região metropolitana da Grande Florianópolis, que é uma instituição jurídica importante para a atração de investimentos federais. Existem linhas de financiamento de projetos do governo federal. O governo federal tem 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana, somente para regiões metropolitanas. Nós não recebemos um centavo desse projeto porque não temos a região metropolitana que, repito, está sendo criada agora. Vamos com as perguntas dos nossos telespectadores, perguntas que estão chegando por aqui. O Ed Fernandes, pelo telefone, diz assim, quando o deputado Renato era secretário, para o senhor aqui, deputado, o senhor tentou várias vezes unir os municípios. Nunca deu certo, os prefeitos não apareciam nas reuniões. Aquilo foi apontado pelo Adriano aqui também. Como o senhor encara esse mesmo desafio agora como parlamentar? Vai dar certo? Pois é, eu estava perguntando no intervalo justamente isso, né? Porque se precisa do apoio dos municípios, os prefeitos não foram na reunião de hoje, no plenarinho, não encaminharam ninguém. Como é que se faz, deputado? Bem, na verdade, a implantação da região metropolitana da Grande Florianópolis é uma quebra de paradigmas, porque hoje cada gestor municipal está preocupado em buscar soluções para o âmbito do seu município. Com a criação da região metropolitana, problemas de caráter metropolitano deixam de ser exclusivos do município e obrigatoriamente vão ter que ser encaminhados e resolvidos via região metropolitana. O que acontece, na verdade, na prática, é uma perda de poder do gestor municipal em relação a questões de caráter metropolitano. E nós vamos ter que avançar nesse processo, nós vamos ter que aprender com algumas outras regiões que já funcionam, como tem Curitiba, Espírito Santo, nós Belo temos Horizonte. bons exemplos. Temos bons exemplos já funcionando e com resultados. Na região de Porto Alegre. Talvez não a perda do poder, mas a gente tem que conscientizar o compartilhamento do poder. Né? Compartilhamento Estão do poder. compartilhando problemas, desafios, por que não compartilhar soluções, né? E decisões? Marcos, eu diria o seguinte. Precisa convencer. Eu, como bom mané, eu diria que nossos prefeitos ainda estão gerindo como intendências. Sabe aquelas intendências do Ribeirão? Que existem ainda. Existem ainda. Intendente, que vai lá, o cara resolve. Né? Então, é esse modelo de gestão que tem que ser quebrado. Esse modelo. E outra, temos que ter uma visão sistêmica do processo, uma visão de olhar o todo e resolver os problemas de forma conjunta. É um Lego, né? Tu vai ter que juntar as pecinhas. A não presença dos prefeitos, eles vão ter que vir, nem que seja no vácuo. Mas vão vir. Tá, como se dá o processo decisório numa região metropolitana? Como é que funciona? Tem o conselho, enfim, tem a superintendência. Como se dá o processo de construção de prioridades? Bom, vamos fazer isso, está decidido isso. Como é que se dá o processo decisório? Através do plano diretor metropolitano. No momento da instituição da região metropolitana, através do seu superintendente, através do seu conselho, nós tivemos, ano passado, esteve contigo também, Renato, o Marco Aurélio, falando sobre isso. Nós temos que, assim que for criada a região, temos que chamar os pares e criar o plano diretor metropolitano. O que é um plano diretor metropolitano? É sobre aqueles eixos que eu falei no primeiro bloco, que é o eixo da mobilidade, que hoje temos o... Sim, mas é nos moldes do plano diretor municipal? Mas, sim... Nós levamos 15 anos para fazer o plano, eu já fiquei mais assustado ainda, levamos 15 anos para fazer o plano diretor de Florianópolis aqui. É um planejamento para você dizer para onde que você vai. A instituição da superintendência nada mais é que é uma ferramenta de planejamento de gestão. Ela vai dar o norte para onde que você vai caminhar. Vai dar o norte do saneamento, vai dar o norte do uso da água, o uso dos resíduos, o uso da mobilidade. Mobilidade, o Plamus aí já vai atender. É um trabalho intenso que está sendo feito. Claro, eu estive hoje com o Guilherme esteve presente, um parceiro nosso, e eu comentei isso com ele porque eu faço a seguinte crítica: eles davam avanço para 13 municípios a avaliação do Plamus. Eu queria 5. Mas aí a questão política empurra para 9. Mas isso a gente até consensua, não há muito problema de briga. Sim. Mas 13 já é muito. 13. Então você vai vir, pode vir essa pesquisa do Planos com um vício na pesquisa. Entendi. Porque pode contaminar o processo. Esse é um dos pontos importantes que o projeto inicialmente tinha a sugestão de ter apenas 5 municípios. Não com o sentido de isolar esse ou aquele município, pelo contrário. Desculpa aqui então, presidente. Então a gente está com Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro. E Santo Amaro. Tá. O objetivo é exatamente facilitar. Veja que nós estamos discutindo aqui a dificuldade de trazer os prefeitos, a dificuldade de trazer 5 já é a difícil, Câmara. Né?
Então, quanto mais você amplia isso, mais difícil fica de administrar, né? Mas dos 5 municípios, o governo entendeu que deveria ampliar para 8, trazendo aí Águas Mornas, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Muito bem. É isso, né? São Pedro de Alcântara. O governador veio agora por último. Por último. Então nós ficamos aí com esse desafio ampliado, que é de conscientização, porque o quanto cada município pode ganhar com esse projeto, né? O quanto cada município pode avançar junto com a região metropolitana. É esse processo de conscientização, de não perder poder e sim compartilhar poder e ganhar poder. Isso é importante, que é ganhar o poder de trazer recursos, sim, ganhar o poder de trazer projetos mais amplos, maiores, de futuro. Porque historicamente no país a gente tem visto projetos de infraestruturas para resolver problemas que já existem e que são históricos, né? Você pega como exemplo a BR-101, a entidade a qual eu presido hoje vai completar 30 anos. E a principal bandeira, quando ela foi criada, era a duplicação da BR-101. Que não está concluída. Que não está concluída ainda. E quando ficar concluída, ela já não é mais uma solução, é já um paliativo. Então, essa falta de visão de gestão pode ser muito aprimorada, claro que de forma gradativa, volto aqui a dizer, mas é preciso dar o primeiro passo. É isso que a gente está fazendo. E assim, na verdade, precisa ser entendido de que o mecanismo jurídico da região metropolitana é, na verdade, uma nova forma de gerir problemas de caráter metropolitano, que vão sair da alçada do prefeito e vão passar para a alçada da região metropolitana com a participação dos prefeitos. Sim, com a participação deles, isso é que é importante. Eu quero destacar também, Renato, a questão das regiões metropolitanas no país. Elas existem há 40 anos. Então, recentemente teve um estudo do IPEA e demonstrou uns casos de sucesso e uns casos de não sucesso. Rio de Janeiro é um caso que não dá certo por causa do Niterói, Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro é infinitamente maior que o Niterói. Temos o caso de Belo Horizonte, onde o governo do estado de Minas Gerais investiu numa região metropolitana para ter o quê? Mobilidade, questão de saneamento, e hoje dá resultado. Esse modelo que foi instaurado em Florianópolis, para mim também é um equívoco, onde você vai dar mais 20 anos de sessão, onde você não interliga os bairros da região metropolitana. Hoje não existe isso. Existe uma sobretaxa do DETER para transporte intermunicipal, outro equívoco, que nós podíamos ter uma única tarifa na região metropolitana, com regiões para fazer o desembarque, o embarque, né? Fazer todo o fluxo. Nós não temos. E temos a região, por exemplo, de Curitiba e Porto Alegre, que no final do ano passado alcançaram recursos extraordinários por ter a sua estrutura criada, tanto em Porto Alegre como em Curitiba. Porto Alegre se destaca pela questão de obras viárias, não só pela Copa, mas pelo histórico de obras que elas conseguem, mas pelo transporte coletivo, que tu conhece bem de Porto Alegre, que é metropolitano, mesmo caso de Curitiba. Então, no Brasil, o único estado que não tem a sua regulamentação é Santa Catarina. O quanto nós já perdemos, né, em função disso? Né? Nós somos... Ou deixamos de ganhar, né? E houve também, no passado, uma série de equívocos do governo, do último governo do Espírito Amin para o governo Luiz Henrique. Ele tinha sido incipiente o processo de regiões metropolitanas. Com a criação da SDR, que houve uma confusão de atividades, foi extintas. Estamos com essa lacuna já de 12 anos. Então, essa lacuna que nós estamos tentando recuperar. E aí, quero dizer o seguinte, como é um processo que melindra poderes, é essa resistência. Então, nós precisamos quebrar... Mas é a questão do pragmatismo, não é só a questão de melindrar poderes, né? Se nós formos aí no interesse público, é um negócio escancarado esse, de que nós ficamos de fora de linhas de financiamento. E aí, de linhas de crédito do governo federal, de projetos do governo federal, que só muitas contemplam... vezes por falta de projeto. Isso só um detalhe. E no exterior, eu tenho um fato do ano passado, estive numa reunião na diretoria da Embrapa em Brasília, e com a senadora Ana Amélia, e ela tem comentado conosco, juntamente com o senador Luiz Henrique, dizendo o seguinte para o senador, acabei de vir de Washington, conseguimos uma linha de financiamento para Porto Alegre. Aí eu olhei para o senador e até ri, né? Porque ele não tinha que responder, porque ele não incentivou a criação da região metropolitana como governador. Isso a gente tem que botar na fatura do senador. Então, esse vácuo, e aí a gente, depois eu conversei com ele, disse que a gente não pode acessar porque não temos a região metropolitana. Então, tu vê a quantidade fora do país que a gente podia acessar, claro, e não podemos. Acho que a gente precisa dar uns exemplos práticos, Adriano, e um exemplo bem prático é a beira-mar continental. Que não liga, né? Que não liga
quase nada a lugar nenhum. Ela ficou uma via de passeio, cheia de semáforos, que não tem nenhum sentido, né? Não estão sincronizados, não tem nenhum sentido. Quer dizer, é um desperdício de investimento. Se pensássemos enquanto região metropolitana, isso já teria dado continuidade no trecho que falta em Florianópolis, interligado com São José, interligado com a BR-101. Quer dizer, você teria um ganho de escala na mobilidade fantástico. Isso aí vale para a beira-mar de São José, vale para de Florianópolis no continente, a beira-mar do continente, né? Sem dúvida. Os dois casos. Sem dúvida. Eu para sintetizar só Renato, é que nós temos que pensar além dos 4 anos de um mandato. Essa que é a região metropolitana está fazendo. Que eu ia tocar. Perfeito. Na verdade, o fato de nós termos implantado a região metropolitana aqui na Grande Florianópolis vai mexer nesta questão do olhar da gestão. E aí nós vamos ter um órgão gestor que vai olhar sob o aspecto de projetos. Então não vai se preocupar com a maturidade do projeto. O que acontece hoje com os gestores municipais, que, na verdade, eles passam a ter interesse, focar o seu interesse naqueles projetos que têm maturação e possibilidade de implantação durante a sua gestão, de 4 anos. Sim, sim. Aquilo que extrapola isso fica sempre em segundo plano. Por isso que nós estamos vivendo o caos aí na questão de mobilidade urbana e outros aspectos aqui na nossa região. Vamos ver o que está chegando mais aqui do telespectador. O Carlos diz assim: a integração vai depender das vaidades político-partidárias, apesar de vários serem do mesmo partido. Isso hoje não representa mais nada. Pois é. E a região metropolitana tem que estar acima da região político-partidária, né? Planejamento das cidades. A instituição tem que estar acima disso, né? Nós temos um compromisso do governador, o Marcos estava presente, né? Que essa é compromisso de campanha dele, ainda no mandato dele, e a gente espera nesse semestre agora, Renato, aprovar na Assembleia... Nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, a criação. Primeiro semestre. Então a gente está se sobrepondo às picuinhas partidárias. Nós estamos querendo realmente pensar... Só avanço. Temos que pensar. E o que a gente está sentindo agora, e hoje na audiência, é que várias entidades que não participou desse processo de maturação já estão vindo. Quer dizer, isso é um sinal. Deixa eu entender o seguinte, presidente. As entidades da sociedade civil organizada têm assento no Conselho da Região Metropolitana? Até o presente momento, no status que está o projeto, sim. Esse é um dos principais apelos nossos, enquanto Conselho da Região Metropolitana, que a sociedade civil organizada participe do processo. Nós vivemos um momento político que precisamos caminhar para isso, principalmente pensando no que nós acabamos de discutir aqui, que é planejamento a médio e longo prazo, principalmente, porque hoje se faz muita política para o mandato. Sim. E não uma política de Estado, uma política que realmente pense o município, pense o Estado, pense o país a médio e longo prazo. Por isso nós sofremos todas essas mazelas, né? E esse conselho metropolitano vai ter... Também é bom, acho que, destacar aqui um conselho técnico, né, para trazer essa parte técnica das prefeituras junto com o governo do estado para pensar a região metropolitana para o futuro. Existe uma pesquisa do Instituto Local aqui que diz que Florianópolis até 2030 deve dobrar o número de habitantes. Então você imagina a situação e a estrutura que vai ser necessário. Hoje, para fazer uma conta muito simples para o telespectador, está acontecendo muito em São José, a gente está acompanhando isso. As construtoras compram ali 4 ou 5 lotes, no máximo 6, onde viviam 5, 6 famílias, vão passar a viver 100, 120. Então isso precisa energia, água, saneamento. Quantos veículos nós teremos a mais ali? Educação, saúde, segurança pública. Então, mais do que nunca, esse processo, um dos processos problemáticos do crescimento, que é a verticalização, precisa ser pensado. E precisa ser pensado aí a questão do plano diretor metropolitano, que é um grande desafio que nós teremos logo depois da legislação pronta. Nós vamos para o intervalo e antes do intervalo eu convido você que está assistindo a Conversas Cruzadas aqui na TV Com a conhecer agora o Vivar Residence Cacupé. Vem viver.